Olá, boa tarde. Queria trocar uma ideia com vocês sobre a revogação da súmula 75 que aconteceu hoje. Esse processo não foi nem publicado ainda, essa decisão não foi nem publicada aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A OAB ajuizou um processo junto ao tribunal no sentido de excluir essa súmula do ordenamento que está vigente aqui no Rio de Janeiro. A argumentação principal é no sentido de provar que esse termo, mero aborrecimento, é um termo muito etéreo, seria um termo muito etéreo. Pode ser, mas o termo dano moral é mais etéreo ainda. Parece-nos que o mero aborrecimento não pode realmente ser objeto de reparação judicial. O mero aborrecimento, por mais etéreo, por mais complicado que possa passar na cabeça do representante da OAB, que foi o Bandeira, que inclusive vai ser o atual presidente, e dos desembargadores que julgaram, por mais que esse termo possa ser etéreo, ele continuará sendo um mero aborrecimento. E era uma trava muito importante num cenário de muita dificuldade do nosso judiciário, de administração de milhares e milhares e milhares de processos. Para a gente falar de JEC, de juizado especial, por exemplo, a gente está falando de quase a totalidade dos processos que, de alguma forma, tocavam na questão do dano moral. Preservar o dano moral é fundamental, e a preservação do instituto do dano moral vai se dar simplesmente e apenas e tão somente se a gente tiver muita responsabilidade no sentido de verificar se aquele caso específico de fato enseja um dano moral. O mero aborrecimento tem que estar fora desse circuito. O mero aborrecimento ele não pode ser objeto de reparação. Então a gente fica com muita atenção sobre os desdobramentos dessa decisão. Vamos ver de que forma que o judiciário como um todo vai reagir a essa decisão, e a gente espera que essa decisão não fomente o maior número de ações, não fomente de novo o que a gente sempre chamou com muita propriedade, que é a indústria do dano moral, que na verdade faz com que a conta seja paga pela coletividade. As empresas que estão tentando fazer coisas boas, muitas delas, algumas não, mas muitas delas estão tentando investir em tecnologia, em gente, em pessoal, em trâmites internos para tentar fazer com que a sua relação com o consumidor seja melhor, seja mais facilitada. De alguma forma vai ficar numa posição desconfortável. Mas pior do que as empresas, fica a própria população, o consumidor de bem, aquele que ajuiza uma ação de dano moral que de fato teve esse dano a ser reparado, vai entrar num bolo de processos. A gente espera que não, mas possivelmente vai entrar num bolo de processos no qual vai aí disputar espaço no judiciário com um sem número de processos que não tem nenhuma razão de existir, muitas vezes causado por advogados que, infelizmente, eles existem, que captam processos de forma equivocada, e por autores que às vezes têm dezenas, em alguns casos centenas de processos. Então vamos aguardar. Para a gente foi um retrocesso, vamos esperar que a justiça tenha a serenidade de conseguir separar o joio do trigo e fazer com que a gente continue andando para frente, evoluindo, e não retrocedendo como nos parece ser o caso. Um grande abraço.